Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, meus amigos? Hoje, né, estamos gravando um pouquinho mais tarde, um pouquinho, 4 horas depois do habitual, né? Por causa que, como é fim de semana, né, sábado, dia desse vídeo, aí as pessoas têm que comemorar, têm que escutar música, dançar, se divertir, né? É vida, estamos aqui para viver. Então, os vizinhos hoje estavam mais empolgados e tinha o carro com o porta-mala virado para minha casa e bem alto, até dormir não consegui dormir direito. Então eu tava só esperando acalmar, eu tava só dizendo, pai, uma hora eles têm que dormir. Uma hora eles têm que dormir, nem que seja 4 horas da manhã, 5 da manhã. E aí Deus é tão bom para nós, para vocês, para mim, para nós, que para não atrapalhar nossa tarefa, não demorou meia hora depois que eu pedi, foi embora. Então estou gravando 11h20 da noite, né? Eu esperava que ia gravar às 4, 5 horas da manhã, que eu dizia, até às 4 horas. Sou obrigado a ir dormir, uma hora tem que dormir. E graças a Deus já foram. Não precisei esperar tanto, né? Que Deus ama tanto nós, né? A nossa tarefa, nosso trabalho. Porque falar de Jesus nem é tarefa, é o prazer. E como nós estamos comprometidos a falar todos os dias, né? Então Deus ajudou, mandou o pessoal ir dormir. Deus chegou lá, né? Desliga isso aí, vai dormir. E aí estamos aqui. Bom, sem mais delongas, né? Nosso estudo, para quem não me conhece, Eduardo Espiritualista, do Quai, e Eduardo Flores da Silva, no YouTube e no Facebook. Porque lá atrás, há 6 anos atrás, quando eu fiz o canal de YouTube, eu fiz para a família, eu fiz para gravar as coisas com a minha ex-mulher, né? Do Evangelho, as coisas. E era para mostrar quando eu fosse lá pro interior, era para mostrar, né, para a família, o que eu estava fazendo, o que eu não estava fazendo, o que eu estava aprendendo, a correr do ano que passava. Então era o particular. E aí não tinha porque a criatividade, né? Eu imaginava que ia fazer o canal Eduardo Flores. E agora para trocar tá meio difícil, demorado, então deixa assim. Então, por isso a falta de criatividade na época. É 6 anos que esse canal, né? Que era só particular, era só uma forma de levar, mostrar para a família. Era um álbum, né? Era um pendrive na nuvem. Mas vamos lá. Hoje o assunto, né? Nós estamos na página 190. E nós vamos estudar lá o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 33, e João, do capítulo 6, versículos 16 até o 21, que é o primeiro relato que os irmãos evangelistas, né, nos relataram sobre Jesus caminhando sobre as águas. E eles começam assim: logo em seguida, compeliu os seus discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despede a turba. Apartando-se, partiu para o monte para orar. Chegando o fim da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho sobre a terra. E vendo que estavam atormentados em remar, pois o vento era contrário a eles, por volta da quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar por eles. Ao vê-lo caminhando sobre o mar, os discípulos pensaram: é um fantasma? E gritaram, pois todos ouviram e ficaram perturbados. Mas imediatamente Jesus falou com eles e disse-lhes: animai-vos, sou eu, não temas. E subiu para junto deles no barco. Amainou o vento e eles, entre si, ficaram muito extasiados,
pois não tinham compreendido a respeito dos pães, mas o coração deles estava endurecido. Aqui termina o que nós vamos encontrar nesses dois evangelhos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João. Esse relato, que parece simples, né? Parece uma coisa assim, tá, Jesus andou sobre as águas, entrou lá, acalmou o barco e vida que segue. Não é bem assim. Vamos ao contexto? Né? Senta aquela velha história. Vamos lá, vamos no começo. E logo em seguida compeliu seus discípulos a entrar no barco e a ir distante dele para outro lado, para Betsaida. Então, lembramos que Jesus estava, né, numa ilha, tinha cuidado ali do cadê, lá do povo e tal, e ele pediu para os discípulos entrarem primeiro no barco, atravessarem, né, seguir viagem, sozinhos, e ele ali ia se despedir da turma, né, lembrando, turma, sinônimo de povo, multidão, população, seguidores, né? Ele se despedir e ele precisava de um momento de meditação, orar, né? Então ele pediu para os apóstolos seguirem na frente, que ele iria encontrá-los depois de alguma forma, mas ele iria. Aí aqui, por que Jesus não foi com eles desde o início? Por que Jesus quis se retirar? Para meditar, para depois seguir viagem. Agora, nós, né, que vem a experiência de vida, vem o amadurecimento, né, com mais, né, daqui 10 anos vai ser mais ainda, mais entendimento, porque a idade, né, e os acontecimentos em volta da vida, nós que somos humildes, que somos cheios de pecado, nós entendemos a importância, né, da meditação, da oração, de cuidarmos da nossa energia vital, protegermos. E se nós, principalmente nós, todo mundo, né? Todo mundo é médio, todo mundo, mas os espíritas têm mais consciência, né? Tem mais o olhar mais sentir, o olhar sabendo que o porquê que acontece determinadas coisas com o seu corpo, com o seu organismo. Se nós, que somos cheios de pecados, nós temos boas energias e distribuímos para os nossos irmãos apenas com a nossa presença. Apenas com a nossa presença. Você chegou numa sala ali, só quietinho, vai, porque o teu canto. Nós sabemos que nossa energia ela é drenada. Ela é drenada para cuidar dos irmãos em volta, mesmo você ali sozinho, isolado, Lucas, nós sabemos. Só que isso tem um custo. Isso enfraquece a nossa imunidade quando não sabemos fortalecê-la, quando não sabemos recarregá-la, quando nós não sabemos, né, trazer, carregar direto da fonte, lá de Deus, Jesus, do universo, fluido vital. E como é que a gente recarrega? Como é que a gente repõe e protege a nossa energia para poder distribuir? Porque a gente distribui o simples ato de abraçar a mão, apertar a mão, o simples ato de um sorriso, o simples ato de estar presente. Mesmo as pessoas nem saibam, mas tem diferença. Quando você está e quando você não está. Quando você fica um dia e quando você afasta uma semana. O ambiente muda totalmente. E os mais sensíveis, os mais conscientes, percebem. Talvez não percebem que você faz parte, mas percebem. Tem alguma coisa tá errada aqui, tá dando muita zebra, muita coisa. Mas aquela pessoa está afastada, está de férias, tá não sei o quê. Porque é assim. Então nós precisamos. Então Jesus, de tempos em tempos, ele ia meditar, ler várias passagens da Bíblia, nós vamos ver isso aí. E Jesus foi ao monte para orar. E Jesus levantou de madrugada, saiu enquanto os apóstolos dormiam e foi para o canto reservado
falar com Deus, meditar. Né? O que é isso? Jesus ensinando para nós que nós temos que aprender a nos carregar, a nutrirmos, né? Deixar a nossa bateria do nosso celular, né? Que é nós, carregada para poder encarar o dia. E como é que eu faço isso, Eduardo? Eu não sou Jesus. Eu também não sou Jesus. E vai demorar 1 bilhão de anos para ser o Jesus. Mas vamos ser. Você vai ser o Jesus. Está no teu destino. Queira você ou não. Porque está no destino de todos nós sermos Cristos. É verdade. Só que vai depender da nossa índole, depender da nossa boa vontade, das nossas mudanças. Nós queremos sermos bons e bons em todas as encarnações que vierem. Porque esse é o destino de todo ser humano. Até de Hitler, que foi considerado o mais mal, né? Que já teve na TRE, viu? Foi terrível. Até ele. Até ele tem o destino de ser o Cristo. Vai demorar. O caso dele vai demorar mais que você. Mais do que eu. Você já está no bom caminho. Mas então nós temos esse destino. Mas então nós temos que fazer igual ele. Como é que eu faço, Eduardo? Como é que eu protejo a minha energia? E como é que eu me recarrego para poder doar, mesmo que eu não fale de Jesus, para não assustar as pessoas, mesmo que eu não fale da Bíblia para não assustar as pessoas, mesmo que eu tenha poucos amigos, poucas amigas, faço o Eduardo ficar sozinho, tomo café sozinho, pá, pá. Antes de sair, ao começar o seu dia, mesmo que você não vá sair de casa, ao começar o seu dia, acordou, lavou a carinha, escovou o dentinho, antes de tomar o seu café, em jejum, principalmente em jejum, mas isso aí é detalhes que você vai melhorando com o tempo, que você percebe que faz diferença. Mas toma seu café, come, enche a pança. Mas tira 2 minutinhos, uma oração, não dá 2 minutinhos. E pede para Deus, para Jesus, para a entidade, né? Para o Santo Agostinho, Santo Antônio, qualquer, né? Maria de Virgens, qualquer, né? Pede para cuidar de você daquele dia. Hoje é segunda-feira, quer começar o dia em paz e harmonia, que minha família fique protegida, eu preciso ir trabalhar, e pá, e pá, e pá, e resolver isso, resolver aquilo. Proteja, não deixe que as energias... Peça, não deixe que as energias negativas, que a inveja, porque tem, né? Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. E toda energia chega até você, chega até nós, e é fatal. Mas se nós estamos sempre em oração, não 24 horas, mas começamos o dia com oração e depois vamos viver a nossa vida normal, e ao retornar para casa, no momento que a gente sabe que não vai sair mais, né? Fizermos oração, nós recebemos a proteção que Jesus recebia. E somos recarregados. Porque pensa bem, para fazer as curas, né, Jesus usava a sua energia vital também. E imagina você curar. Eu sei mais ou menos, porque eu lido com milhares de pessoas. Quem dera fosse só online. Mas é ao vivo. São 5.000 irmãos e irmãs, 8 horas por dia comigo. Né? São meus colegas e colegas de trabalho de todos os setores. Uns 10 setores. Né? Firma gigante. Então, é tudo sugando energia. Quem é espírita sabe. Tudo sugando energia. Inconsciente, não é que eles querem, não é? É só ali, tá, né? Porque é contato, suga. E a gente tá doando. Tá doando. Só que, se a gente não orar, se a gente não ficar em contato constante, e eu já passei por isso nos últimos 2, 3 anos, constante com Jesus, a gente se esgota. É onde a gente sente o cansaço maior que o normal. É onde a gente sente ansiedade sem muita, né? Sintoma de depressão sem entender. Ah, as coisas ruins, dor no corpo, assim, que teoricamente não era para ter.
irritabilidade, nervosismo. Por quê? Porque você não usa o que Jesus, a ferramenta, obrigado, a ferramenta que Jesus nos deu, né? Nos deu, nos entregou assim. Jesus pegou assim, ó. Tá vendo esse martelo aqui? Que é a oração, a meditação. Eu vou te entregar na tua mão, meu irmão, minha irmã. De graça. Ah, mas não precisa pagar, meu irmão. Eu sou teu irmão. Eu sou teu irmão, confia em mim. Irmão não cobra de irmão. Toma. De graça. Jesus deu que é a oração, a meditação, antes de começar verdadeiramente o dia, né? Porque ao abrir o olho você já começou, né? Mas é oficial, né? Abrir o olho já começou o dia, já começou a sua nova jornada. Mas oficialmente, para sair de casa, né? Para ir para os compromissos, trabalho ou compromisso, alguma coisa assim, faça a oração, faça, peça para o Pai, para o Santo, para quem você confia da sua fé, né? Para o guia, para anjo, para te proteger, para recarregar suas energias, para que você esteja com a bateria 100%, né? Já que a gente usa tanto celular, né? Com a bateria 100%, para você ser uma ferramenta útil para os seus irmãos. Ainda que seus irmãos, que é a humanidade, não te reconheçam. Acham que você é só uma pessoa que está lá isolada, sozinha, no canto, né? Uma esquisita, o esquisito. Mas você sabe a importância que você tem naquele ambiente. Você sabe a sua tarefa que você está realizando ali, que um dia, talvez 10, 20, 50 anos, alguém de fora vai explicar para essa gente que aquele irmão, aquela irmã, a vitalidade, a energia, a espiritualidade estava trabalhando em prol de todos nós. Porque é assim, mas só que para você ser uma ferramenta útil de Jesus, você tem que fazer igual ele. Não é blasfemar. Pois essa é a proposta de Jesus. Lembre-se, Deus deixou bem claro. Eu estou entregando em suas mãos o meu filho e ele será o guia e modelo. Guia, porque as parábolas, as frases, a vida, o ensinamento, os conselhos, as orientações de Jesus nos dão o caminho, o norte, o rumo, né? A estrada certa a seguir. E modelo, o que é o modelo? Nós temos que copiar. Ah, tá usando aquela roupa lá? Quero usar aquela roupa. Ah, tá com aquele óculos lá, que modelo diferente, óculos bonito, eu quero aquele óculos. Então, o que Jesus fazia? Como é que Jesus resolvia essa solução? O que Jesus pensava? Como é que Jesus agia? O que Jesus iria fazer? Ou Jesus não iria fazer? O que Jesus fez? E nós temos que procurar fazê-lo. Lógico, não vai ser 100% porque nós não somos Jesus. Né? Mas, procurar fazer igual. E isso é uma coisa acessível para todo mundo. Comece a fazer isso. Comece. Não precisa ser uma oração de 1 hora. Não precisa, com todo respeito, não precisa repetir 50 Ave Marias. Porque você não tem tempo, né? Nós temos que acordar e pegar o ônibus, pegar o nosso carro, ir trabalhar e tá, pá, em cima da hora. É uma conversa com o Pai. Uma conversa com o santo, com a santa que você gosta. Ou com o nome que você gosta. Uma conversa. Não vai tomar seu tempo. Não vai tomar seu dinheiro. E mesmo que você não perceba, a proteção vai vir. O cuidado, o amor vai vir. E a energia vital do universo vai chegar até você, aonde você vai estar forte para enfrentar o dia. Aí você vai chegar no seu local de trabalho, você vai chegar naquela reunião, e pode até falarem mal de você, pode até pensarem, pode até desejarem, porque no pensar, no falar, a gente está mandando vibração negativa para o outro irmão, né? Mas se você faz essa proteção, essa meditação que Jesus fazia, você está com a bateria cheia, recarregada, e você tem uma proteção invisível, uma capa. Eu brinco que é um guarda-chuva, né?
Bate, 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 bate e não entra. Aí você termina o dia com muito mais vitalidade, com muito mais energia, com muito mais saúde do que quando você não faz esse simples gesto de meditar, de orar e recarregar as baterias. Esse foi por isso que Jesus precisou, porque como ele se doou aquela tarde para aquela multidão, umas 1000 pessoas, imagina, ficou esgotado, eu sei, quando eu não sabia me cuidar, quando eu era casado, sabia, né, que quando a gente ia no mercado, quando a gente ia nos lugares assim, nos bailes, coisa, eu não me protegia, né, não fazia isso, eu sempre soube, mas é bobagem. É jovem, jovem, comete os loucuras. Eu me arrependo, eu peço desculpa. Hoje eu não faço mais, hoje eu oro. Mas ficar orando toda hora, todos os dias, eu vou lá, eu ia mesmo. E aí eu voltava murchinho, né? E era cansado, era o semblante, era o rosto carregado, era olheira, né? Olheira, era dor da cabeça, pescoço duro, né? Ombro pesado, mais cansado que o normal, sensação de tristeza, irritabilidade para descontar na família ou nos colegas de trabalho. E eu não sabia, apesar que eu sabia, mas não dava tanta importância. Aí quando eu comecei a voltar para a realidade, espera aí, eu sou religioso, eu sei. Se eu não soubesse, ainda poderia agir que nem os outros, as outras, né, irmãs de fé. Mas eu sei. Vou começar a fazer? Vou parar de ser birrento? E aí comecei a meditar, a orar, orientação de Jesus, e foi dando resultado aos poucos. Por isso que eu falo para vocês, não espere ter dor de cabeça, não espere dar o cansaço maior que o normal. Porque no momento que você se recarrega, que você faz esse escudo protetor com a simples oração diária antes de começar o dia e após terminar o dia, você vai notar. Vou te dar até umas 10 tarefas a mais do que o normal pode acontecer, né? E você vai notar que você não se cansa mais. Você ganha super, né, entre aspas, superpoderes. Você fica assim, como assim? Como é que antes uma simples tarefinha eu ia para casa esgotado, cansado. E agora pode me dar 10 tarefas, eu posso trabalhar 17 horas por dia e não acontece comigo. Não que eu seja super-homem, mas é mais ou menos isso. Eu faço uma tarefa, né, lá e vocês veem aí, né? Quem está acompanhando, né? Fazer clipe, é imaginar cenário para minhas músicas. Eu gosto porque você faz a mente trabalhar, né? Faz a mente trabalhar, nós temos que fazer isso. Então, e cuidar da casa, e cuidar do serviço. E serviço é o 3, 4 tarefas e dá tempo. E eu não canso. Superpoderes? Não! Simplesmente seguir a orientação de Jesus. Ore, medite. E você evitará, isso eu tenho certeza, se você praticar, muitas das doenças psicológicas você evitará. Ansiedade, depressão, né? A que está dando agora, né? Crise de burnout. Isso aí você evita com simples orações, porque ela vai proteger seu corpo, sua alma, e por você praticar a oração antes de ir trabalhar, de começar seu dia, você vai proteger a sua casa. Protegendo a sua casa, automaticamente você protege quem você ama, né? Seja a mulher, seja o marido, seja os filhos, os netos, quem tá ali, o genro, sei lá quem for, as loras, mas quem tá ali, quem, né? Quem convive, quem entra todos os dias ali, quem tem lá, convive. Com um simples ato. Viu como é fácil cuidar do ser humano? Viu como é fácil cuidar dos outros se a gente acha que tem que se desprender? Não. O simples ato de orar pela manhã, meditar, né? Orar. Eu já estou cuidando de uma gama de pessoas. E eu não me percebo. Mas Deus percebe, Jesus percebe. E por isso você ganha proteção. Aí, se muitas pessoas se afastarem de você, não querem sentar perto, afastar,
Não fique nervoso, não fique nervosa. É Deus te dando livramento, gente. Há 10 anos atrás eu ficava nervoso, ficava, meu Deus do céu, será que tá dando... Quanto mais fiel eu sou, mais as pessoas se afastam. Mas daí eu percebi que, peraí, quem se afasta é a pessoa que mais ou menos, né? Falando de outras coisas. Agora está começando a vir pessoas mais honestas, pessoas mais justas, pessoas do nível, não nível de dinheiro, isso aí é mais nível intelectual, de evolução espiritual, de religiosidade, né? Compatível, afinidade. Então Deus afasta quem não quer te acompanhar, quem não quer crescer, quem não quer evoluir, quem não quer entrar na sua fé, qualquer religião que for, né? E traz pessoas que querem crescer, que querem evoluir, que querem também entrar em contato verdadeiramente com Deus. Então, Deus afasta quem não está mais compatível com você e traz pessoas. Então, não porque se começam pessoas, aqueles que eram ditos amigos, amigas, e para de ligar, para de convidar para ir, porque você começou a orar, porque você começou a se proteger em casa, mesmo que essa pessoa não saiba, ou esses grupos não saibam, e eles começam a mostrar, não fique dizendo que então é por causa que eu sou religioso, então estou errado. Não. Aí é que você está certo. Aí é sinal de Deus te dizendo, eu estou afastando determinados seres humanos da tua vida porque já não são compatíveis com a tua evolução, com o teu crescimento. E eu preciso proteger meu filho, minha filha. É simples assim. E aí, não fique triste. Hoje você está sozinha. Você, né, toma café, janta, almoça, os teus amigos, amigas, né, que se afastaram porque você mudou, né? Você já não apoia tantas coisas, né, porque você é de fé, você, né, que nós não podemos servir a Deus ao mesmo tempo, né? Aí, quando compreende mesmo, né, a fé. Porque tem gente que tem, mas não compreende. Mas Deus afasta e traz pessoas compatíveis, porque Deus vai trazer pessoas compatíveis. Deus vai trazer pessoas para a sua realidade com afinidade, pessoas afins. Não necessariamente igual, não necessariamente da mesma religião, mas pensamentos parecidos, ideologias parecidas, né? Índole parecida, boas virtudes parecidas, evolução de alma, de espírito parecida. Por quê? Porque Deus quer o melhor para os seus filhos, para suas filhas. Então, mesmo que os amigos se afastem, é porque esses amigos não são mais compatíveis com você. Continue na sua fé, continue orando. Porque lembre-se, Jesus fazia isso. Esse é o primeiro tópico. Né? Por que Jesus não foi junto com eles? Agora o segundo. Né? Pediu para eles entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, para Betsaida, né? Cidade de Betsaida. Enquanto Jesus se despedia da turma. Apartando-se, né? Partiu para o monte para orar. Então Jesus, já falamos, foi lá orar. Por que ele foi orar? Né? Recarregar, falar com Deus, falar com Jesus, pegar as energias de volta, né? Ficar forte. Vitalidade. Por isso que nós temos que fazer isso. Né? De vez em quando temos que fazer isso. Não é maldade. É que nós temos que fazer isso. Para podermos doar boas energias para as pessoas. Né? Porque assim, Jesus precisa da nossa vitalidade, de humano para humano, matéria para matéria. Para cuidar da saúde física do nosso irmão, Jesus precisa tirar um pouquinho da nossa saúde. Mas não se preocupe, não fique com medo de Jesus. Jesus tira, mas ao mesmo tempo ele te dá. Tira, vai te dar. Tira, vai te dar. Tira, vai te dar. Então, a hora que Jesus para, ou os mentores param de tirar para dar para aquele irmão que está ali na mesma sala, no mesmo restaurante, né? No mesmo ambiente de trabalho, está tirando. Mas não se preocupa, é Jesus que está tirando. É o teu mentor. Então, eles estão tirando, mas estão buscando lá da fonte. No momento que eles param de dar para aquele irmão, para aquela irmã, você não fica sem. Pelo contrário, quem sai ganhando é você, porque daí, pensa bem, você recebeu direto da fonte.
o teu irmão e tua irmã pegou um pouquinho das tuas deficiências físicas, né? Porque nós somos, né? Matéria. Mas você recebeu de tua fonte. Viu a importância de meditar? A importância de orar? É esse o segredinho que eu tenho. E agora eu reparto com os irmãos, as irmãs. Porque chegou a hora de nós, de todas as religiões, não termos mais medo. Ainda que nos persigam, ainda que nos batem, ainda que fazem qualquer coisa com nós. Mas chegou a hora de não ter mais medo de falar as nossas verdades. E nós, espírita, aqui, as verdades é essa. Nós temos vários, eu digo truques, mas não é, né? É conhecimento, é saber lidar, nós temos boas notícias de como viver melhor em meio a tanta sombra, né? Tanta negatividade, tanta maldade. E esse é um dos truques. Orar, meditar. Começar o dia com a boa oração, o agradecimento e pedir proteção. E você recebe. Porque nenhuma oração fica sem resposta. Ainda mais quando nós pedimos coisas que vão beneficiar nós e beneficiar nossos irmãos e irmãs, quem for, e nosso convívio. Então, né, chegando ao fim da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho sobre a terra. Então Jesus ficou para trás. Jesus ficou para trás. Né? E Jesus, vendo que estavam atormentados em remar, pois o vento era contrário a eles, por volta da quarta vigília, né, que era lá pelas 4 da manhã, 5 horas, lembramos, primeira vigília, né, 18 horas, 6 horas da tarde, até as 21, até as 9. Segunda vigília, das 10 da noite até a meia-noite. Terceira vigília, da 1 hora da manhã até as 3 da manhã. Quarta vigília, das 4 da manhã às 6 da manhã. Então, o ocorrido foi lá pelas 4h30, 5 horas, até as 6 horas da manhã. Por esse horário aí, até as 5 horas da manhã. Vou dizer que, eu vou botar que era 5 horas da manhã. Então, estava meio que amanhecendo o dia, né? Então, na quarta vigília, né, Jesus foi lá, né? Jesus viu que tormento, vento, ventania, e eles apavorados. Né? Então, eles sozinhos, e o vento que estava atormentando, e remaram. Pois o vento era contrário. Por volta da quarta vigília, lá para as 5 horas da manhã, né, entre 5 e 6 horas, ou seja, das 4 até as 6 horas da manhã, então, vou botar, né, no meio termo, 5 horas da manhã, da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar por eles. Ao vê-lo caminhando sobre o mar, pensaram, é um fantasma, e gritaram. Bom, aqui, deixa eu marcar aqui, né, gritaram. Por quê? Por quê? Um pouquinho mais de álcool. Por que que Jesus fez esse teste com eles? Primeiro vão vocês na frente, eu vou ficar aqui. E aí veio o temporal, veio a ventania, né? Veio o tufão, né? Tentar virar o barco e coisa. Porque Jesus queria ver como é que eles iam reagir, como é que os seus irmãos, eu, você, nós reagimos sem a presença dele. Porque ele estava acostumado com Jesus fisicamente 24 horas com eles. E era literalmente 24 horas mesmo, né? Com eles. E é aquela coisa, né, gente? O que a gente sabe nos nossos dias atuais? Que quando tá tudo certo em nossa vida, nós temos um bom emprego, nós temos um bom casamento, né? Uma boa mulher, um bom marido. Nossos filhos estão bem, não estão bem educados, né? Então, tem seu trabalho, tem sua vidinha, estão bem encaminhados. Quando está dando tudo certo, nós adquirimos nossos sonhos, nosso carro, então está dando tudo certo. Estamos com saúde, nossa família, nosso lucro ali, as pessoas estão com saúde. É mais fácil nós escolhermos uma religião, né? Eu sou católico. Eduardo, eu sou espírita, eu sou de família espírita, eu sou filho do Viana de Carvalho, da casa Viana de Carvalho, né? É a minha herança e tal. Isso, Paulo, cuida bem da minha herança aí. Um dia,
quando eu me aposentar, daqui 20 anos, eu vou lá administrar a casa do meu avô e da dona Ilka. Tô brincando, não é assim, né? Nós não somos assim. Eu vou chegar lá e se deixarem trabalhar, eu trabalho. Se não deixarem, eu vou só tomar passe, né? Mas que eu vou na casa do meu avô, vou do Viana de Carvalho, lá na casa espírita, que é a igreja. Então cuida bem, aí, cuida bem que um dia eu vou, daqui a 20 anos, quando eu aposentar, eu vou querer administrar a minha herança. Tá bom? Combinado? Vou voltando, brincadeira, né, São Paulo? São Paulo Pérez, é meu eterno presidente. Então, Jesus precisava fazer esse teste, né? Porque enquanto tá tudo certo em nossas vidas, mil maravilhas, estamos saudáveis. Vou falar sério, eu já passei por isso. Vou falar sério. Quem de nós lembra de ir oração, ou fazer oração mesmo, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelo correto, pelas bênçãos. Porque a primeira coisa que nós pensamos, não, eu só comprei esse carro porque eu tenho esse dinheiro. E de certa forma é. Porque essa casa, eu financei na Caixa minha vida, minha casa minha vida, ou comprei, né? Porque eu corri atrás. Eu. De certa forma, sim, materialmente, sim. Eu só tenho essa mulher porque eu segui atrás, eu tive que ir lá conquistar e levar para os restaurantes, coisa nada, né? Aquela coisa. Ou esse marido. Porque uma metade. Metade. Se o Pai não te permitisse, se Deus não permitisse, se Jesus não permitisse, talvez você não teria essa casa. Talvez você não teria esse carro que é o seu orgulho. Talvez você não estaria com essa mulher maravilhosa do seu lado. Ou com esse homem espetacular. Como eu gosto de dizer, o presente de Deus. Né? Eu não estaria com esse presente de Deus. O que nós temos que fazer? Nós temos que aprendermos. Nós somos filhos do Pai, né? Você concorda comigo? Você é uma filha de Deus? Um filho de Deus? Você não é uma enteada de Deus. Você não é um enteado. Ainda que muitos ambos nós, eu amava meus enteados. Mas, ainda que nós somos filhos, filhas. Você é. Por mais que digam que você não é, você é. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Quem você olhar pela frente é um filho e uma filha de Deus. E nós, como filhos, também somos tudo bem. Somos, sim. Mas, enquanto nós estamos na casa do pai, da mãe, temos que seguir as orientações deles, as regras deles, né? Mesmo que tenha 40 anos de idade, se eu morar na casa do meu pai e da minha mãe, e eles determinarem que 10 horas da noite eu tenho que estar em casa, porque né, é perigoso estar na rua, a coisa toda, né? Mesmo 40, eu tenho que respeitar isso aí. É a casa deles. É os móveis, é o sítio, é a coisinha deles. É? Então, se eu sou um filho, você é uma filha, eu vou dizer a verdade. Não quer ouvir a verdade, bloqueia e passa. Vou dar um tempinho. Tá. Ficou só os que querem ouvir a verdade. Porque quem não quer ouvir a verdade já passou, bloqueou. Bloqueou. Nós estamos. Você não está na sua casa. Ah, mas na academia eu tenho aqui a prova, eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, eu paguei aqui, ó. Não. Você não está na sua casa. Você não está no seu carro. Você não está no seu emprego. Você não está no seu corpo. Tudo o que você olhar agora, tudo, até mesmo teu filho, tua filha, a tua mulher, teu marido, é um empréstimo de confiança ainda, né? No fio do bigode, que Deus, Jesus, te proporcionou, nos proporciona. Então, quando nós temos esse olhar de que é um empréstimo em confiança,
aquela situação, aquele bem material, aquela casa, aquele terreno, aquela mulher, aí a gente começa a, peraí, é um empréstimo, se é um empréstimo, eu tenho que devolver, né, o mais puro possível, né, do mesmo jeito que Deus me, o ideal é devolver melhor, né, o ideal é, vamos lá, uma pinturinha ali, né, reparar algum dano ali que eu tenha feito no meu empréstimo, né, na minha mulher, no meu marido, daquele carro, daquela casa, né, para devolver. E quando é que eu devolvo? Quando eu morro, né? Porque quando que eu saiba, ninguém levou, né? Eu não tenho notícia de que alguém conseguiu levar a casa, alguém conseguiu levar o carro, alguém conseguiu levar a mulher, alguém conseguiu levar o marido. Eu não tenho notícia. Se você tiver notícia, conta para mim, por favor. Sério mesmo, porque eu não tenho notícia. Por quê? Porque eu tenho que deixar, né? Eu tenho que deixar, né? O empréstimo. Usos e frutos. É, usos e frutos. Então, quando tá tudo certo, eu não lembro de agradecer o dono, os donos, né? Deus e Jesus. Agora, quando eu lembro, aí eles, né? Jesus se compadece. Muitas vezes nós vamos ver aqui no Coelho do Evangelho, já vimos, Jesus se compadece, porque Jesus fica, mas ele não é um ingrato, não é uma ingrata. Tem consciência, tem ciência que eu estou me esforçando, não é que eu preciso se esforçar, mas eu cuido dele, eu cuido dela. E tá dando consciência. Dá mais prazer de cuidar. Jesus cuida com mais amor, com mais afinco. É onde a sua proteção aumenta no simples ato de orar. Porque o mais comum, né? Quando tá tudo bem, não procura Jesus. Para de ir na igreja. Para de ir no centro espírita. Para de ler. Para de rezar. Para de orar. Para de agradecer. Aí dá uma probleminha, né? Dá uma briga, dá uma separação. Vem um câncer aí, toma, né? Já me aconteceu isso, os amigos aí sabem. Não comigo, mas com a pessoa que me fazia feliz. E, e aí o mundo cai. Aí que a gente lembra que a gente é um grãozinho de areia. Que a gente não é um Deus. Que a gente não é imune às dores, né? E que a gente precisa sim estar constantemente, eu digo diariamente, agradecendo Deus, agradecendo Jesus, até mesmo nas dores, porque às vezes, na maioria das vezes, até as dores são para nos trazer algum ensinamento, alguma orientação, algum freio, para não cometermos loucuras. Né? Tudo que nos acontece, para o bem e para o mal, tem um aprendizado. O que aconteceu aqui com os apóstolos, eles ficaram com medo, não ficaram? Ficaram apavorados. Além de estar na iminência de morrer, do barco virar, né, e morrerem afogados, ainda me veio um fantasma. Uma coisa lá caminhando. Mas meu coração dispara na hora, gente. Na hora. Isso aí é 100%. Então, bateu o desespero. Bateu a dúvida. Bateu o medo. E era exatamente isso que Jesus queria ver. Testar. Você confia em Jesus quando ele está só com você e aí está dando certo? Ou você também confia em Jesus, mesmo a vida dando umas travadinhas? Mesmo a vida dando uns revés, que são a tormenta, que são as tempestades da vida. É nessa hora que a dor chega que você tem que mostrar para Deus, mostrar para Jesus, mostrar para a sua espiritualidade, para quem você dedica a sua fé,
né? Que você não é um simples leitor, você não é uma simples assistente ou leitora ou frequentadora da igreja ou do centro espírita. Não, você tem algo a mais. Você tem o que os próprios apóstolos não tiveram. Você confia em Deus, confia em Jesus mesmo sem precisar vê-los. Mesmo sem precisar tocá-los. E essa confiança, essa fé, sem precisar ver Jesus, sem precisar tocar em Jesus, ela tem muito mais força, ela tem muito mais aceitação por Deus, por Jesus, do que o que vê, do que o que sonha, do que entra em contato. Depende de coisa. Uma vez que outra na vida, com Jesus, com a espiritualidade. Porque muitos de nós precisamos entrar em contato, né? Então é real. Agora é bonito quando você não entra em contato, quando você não sente presença de amigos, quando você não ouve nada, quando você segue o seu coração. E não se preocupe, a maioria de vocês aqui nunca precisaram ouvir espírito, nunca precisaram ouvir sonhar com Jesus, nunca precisaram sonhar com uma entidade, um anjo, né? Que se eu fosse católico, eu ia dizer que a menina, com todo respeito, né, menina? A mulher, a amiga que veio, minha mentora que veio me proteger, porque eu tava triste aquele sábado, dia primeiro, eu tava mesmo, né? Esse eu não pude gravar normal por causa da música, mas aquele eu tava, será, né? Será que não é fanatismo, né? Aquela coisa toda, né? Querendo dar uma paradinha. E aí veio Jesus, né? Manda ela e não. Tarefa dada, tarefa cumprida. Azar. Vai. Azar. Né? E vai. Mas, e aí, mano, né? Aí deu mesmo. Foi, orou, oração linda. Né? E Deus é tão bom que consegui reproduzir ainda. Não realmente, né? Foi mais ou menos aquilo que foi. Mas foi muito mais bonito, muito mais lindo. Né? Você saber que não tem ninguém. A casa está fechada. Vento lá fora. Ninguém estaria na rua. E uma pessoa maravilhosa, né? Uma luz. Se eu fosse católico, eu ia dizer que era uma anja, mas eu sei, com todo respeito, e sabe que eu tenho, é uma mulher como outra qualquer, só que, né, um coração bom, evoluído, uma trabalhadora da luz, jamais vou alcançar e tal, né, mas não é uma anja, não é um ser, não é uma pessoa como outra qualquer, assim como eu, assim como vocês. Só que, né, um coração maior, já trabalhador, uma enfermeira de Deus, uma enfermeira de Jesus, uma, né, seguidora de Jesus. Mas não é uma santa como se eu fosse católico, eu ia dizer. Eu sonhei com Maria, Virgem Maria. Virgem Maria veio na minha casa. E não foi. Foi uma mulher comum. Com todo respeito, amiga. Ela sabe. Né? Mas isso todos vocês recebem. É que muitas pessoas não lembram o sonho, justamente para não terem medo, justamente para não acharem que ficaram malucos, lunáticos, porque como nunca tiveram contato com esse viés religioso, né, a sua criação foi, né, pautada no sentido que não existe, e que é loucura, e que é fanatismo. Então, a própria espiritualidade, o próprio Deus, o próprio Jesus te orienta de madrugada, te orienta enquanto você dorme, aparece para você, te benze, reza por você, te protege. Você vê, mas na hora de acordar eles apagam, justamente para você não lembrar, para você não ficar achando loucura. Sabe por que isso? Vou voltar ao meu. Ele não vai ficar bravo, ele me acompanha aqui, né? O José Almiro, meu último ex-cunhado, ele é da minha ex,
né? A minha ex aqui de Frederico, que me trouxe para Frederico, né? Será que por enquanto ainda é minha ex, ou teve outra? Mas a que me trouxe para Frederico, e fazia os evangelhos comigo. Ele, né? Ele e o outro irmão dele, quando me contavam o sonho deles, uma vez eu saí com meu pai, eles falando para mim, Eduardo. Uma vez eu saí com meu pai, o pai dele já morto, né? Já muitos anos morto. Vai conversando comigo, lindo, saudável, mais jovem, bonito. E eles contando todos os detalhes, né? E eu ali, né? E eu, meu Deus. Eles acham que é o sonho fantasia deles. Eu pensando neles falando, dando os detalhes, contando. Só faltava desenhar para mim, que eu faço hoje com a inteligência artificial, né? Mas do detalhe, móveis, a casa, e tava assim, e pá, e pô, e meu filho tava aqui, pá, ali, pá. E eu assim, né? Enquanto eles falam, né? Eu fico assim, eu tô. Meu Deus, que pensamento eu falando. Como é triste, né? É triste assim, a pessoa recebe um presente de Deus. Depois eu falei, né? Mas em pensamento eu falando. Depois eu falei mesmo, que eu falo. Recebe um presente de Deus. Que não é todo mundo que tem esse merecimento. Por isso que alguns sonham e outros não. Eu mesmo, eu me assumi em 2000, mas o primeiro contato real com meu pai foi em 2014. 14 anos depois que eu fui mesmo lá, abracei, aquela coisa que eu já contei aí. E um dia eu vou voltar. Então, tem um merecimento. Há toda uma preparação para se encontrarem, né? Conversarem. É um presente de Deus para os dois. Para o pai dele, que está desencarnado, que morreu, que está enterrado, que está no cemitério. E para ele. Né? Ver o pai, conversar, abraçar, beijar e papapá. E aí o cara me acorda e fica 10 anos, ou quem sabe até hoje, falando que foi um sonho bobagem, um sonho louco, um sonho fantasia, sendo que sentiu o toque, sentiu o abraço como se fosse real. Lembra como se fosse real. Eu não me aguentei, né? Porque já sabia, né? Participava dos evangelhos comigo, católico, mas participava dos evangelhos comigo. Deixava eu mandar o WhatsApp por isso eu gravava lá com a minha esposa, porque eles participavam, né? Estavam na visita do caderno de oração, estavam na visita do caderno de oração, da família toda e os amigos. Então gravava o WhatsApp e mandava, quem tem para si, né? E mandava o áudio para eles. Então eles participavam. Então eu sabia quem era o genro deles, né? O maluquinho do genro deles. Aí, do cunhado deles, né? O cunhado. Aí eu disse, né? Olha, meu amigo, eu respeito. Você pode achar o que você quiser. Só que você deu tantos detalhes. Você sentiu o toque. Você se emocionou. Você lembra até hoje. E você me dizer que é só o sonho, que é fantasia da sua cabeça, me desculpa. Você está sendo ingrato com Deus, com Jesus. E eu respeito porque a sua fé ensina assim, tudo bem. Mas não seja ingrato. Porque eu, com tudo as proteções e as ajudas que eu tenho desde criança, meu pai morreu em 85, eu sou de 81. 2000 eu me assumi, né? Eu vou ser dessa religião e dou a quem doer, né? Que fique sozinho, papapá, porque né, é assim mesmo. Poucas mulheres têm coragem, né? Por causa da ignorância, por causa da preconceito. Idiota, mas tudo bem. Então a tendência de ficar sozinha é natural. E aí, só em 2014, 14 anos depois que eu me assumi, que eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a realmente me dedicar e doa quem doer, que eu sonhei, fui e vi, conversei e tal, com meu pai, né, já desencarnado, já morto, enterrado no cemitério. Aí você, que é católico, que, né, entre aspas, teve mais merecimento que eu,
E aí você me diz que é um sonho. Você está errado. Aí ele começou a acreditar e tal, mas eu digo assim, quando você sonha, se você ter na imagem quase que nem um filme, com início, meio e fim, e às vezes no fim, você ainda acordar sentindo o cheiro, sentindo o perfume, ou o abraço meu, o toque, não foi um sonho. Assim, aqueles sonhos que a gente tem, todo mundo tem, eu também tenho sonhos misturados, assim, sonhos sem pé nem cabeça, né? Mas quando tem início, meio e fim, que nem o filme, que nem uma série, que nem esses videozinhos que eu faço aí, é uma visita. E aí você tem que acordar, fazer que nem eu. Quando eu tenho isso, meu Deus do céu, eu acordo chorando. Porque eu sei que dá trabalho para Deus, para a espiritualidade, para Jesus. Mandar o teu familiar, mandar a tua mentora, mandar para cuidar de você, para te rezar para você, para te dar vitalidade, para te dar força, para te dar uma palavra amiga, uma frase amiga, para te dar um ânimo, para você não desistir. Aí você vai acordar, o Eduardo vai acordar. Ah, bobagem, capaz mesmo. Mas você pensa, peraí, quando eu dormi eu estava triste, eu estava quase em depressão, assim, vou desistir, não vou ler mais, não vou gravar, isso é bobagem, isso é fanatismo, todos os dias, isso é loucura, né? E aí me veio justamente para provar para mim que não é loucura, que no mesmo dia que eu quero desistir, né, na noite, no caso, chegou e deu aquele sonho, cuidou. E através da oração e as palavras, me deu o ânimo melhor do que eu tenho agora, né? Como é que eu não vou ter certeza que foi uma bênção? Que foi uma visita? Foi uma visita. E isso todo mundo tem. Uns lembram, outros lembram um pouquinho. Mas todo mundo tem. Quando você dorme cansado, você deita cansado, dorme cansado e acorda melhor, acorda revigorado, com ânimo, feliz, né? Você feliz, mais feliz que o seu normal, pode ter certeza. Você foi para um lugar bom. Com alguém você conversou. Alguém visitou você. Ou você visitou alguém. Às vezes você falou com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, recebeu orientações, recebeu oração. Só que por causa o seu medo, Jesus te protege, não fazendo você lembrar totalmente, ou nem lembrar. Mas um segredo é esse: se você deitou cansado e acordou com uma vitalidade, que quer fazer aquele faxinão, sabe? Pode ter certeza que você foi para um lugar bom. E você recebeu a bênção, a orientação de Jesus, a orientação do seu mentor, porque é assim. Só que esses irmãos aqui, os apóstolos, voltando para o estudo, é assim, gente, vai, volta, abre a gaveta, fecha a gaveta, abre a gaveta, fecha a gaveta. É uma conversa, né? Não é um estudo. É um estudo, mas não é uma coisa assim, didática. Que didático tem espalhado em todos os lugares. Tem nas igrejas, tem vários vídeos aí dos meus irmãos e irmãs, né? Aqui não, aqui é uma conversa. Então, abre a gaveta, fecha a gaveta. Né? Então, abre a gaveta, fecha a gaveta. Então, sempre vai ter. Então, voltando ao assunto. Mas é tudo coerente. Jesus queria testar a fé deles, testar a confiança. Porque Jesus sabia que ele ia embora, assim como eu vou embora, você vai embora, todos nós vamos embora. Sinto muito dizer isso, mas você vai embora. Eu espero que não, espero que demore mais de 60 anos, porque eu preciso ter seguidores, né? Porque para quem que eu vou falar se você ir embora? Mas você vai embora. Então, Jesus sabia. E a gente pensava, né? Mas quando eu ir embora, será que eles vão ter confiança? Ou será que na primeira tempestade, primeira turbulência, primeira negatividade da vida, né? Primeiro tombo, eles vão desistir? Eles não vão levar minha palavra em diante? Né, seu Eduardo? Eles não vão continuar o meu legado? Então Jesus fez esse teste. E eles quase desistiram, né? Porque bateu o medo. Eles esqueceram que eles viram, acabaram de ver meia hora atrás, ou uma hora atrás, né? No caso deles lá, Jesus multiplicando os
pão e os peixes. Eles viram, não, ninguém contou. Eles viram com os olhos deles, os apóstolos. E na hora da turbulência, na hora da crise, né, da quase iminência da morte, se desesperaram e esqueceram. Aqui me pergunto vocês, ou a vocês, você esquece de Deus, de Jesus? Ou você se agarra mais ainda quando aparece uma turbulência? Nós temos que nos agarrar mais ainda. Não é só ir na igreja, não é só ver os vídeos, não é só... É mostrar para Deus, não, eu confio no Senhor e eu sei que isso aqui vai passar. E eu vou ajudar que passe. Eu vou, nem que eu tenha que me sentar aqui e só sair quando eu achar uma solução para esse problema, para esse revés, para essa separação, para sei lá o que for. Né? Para essa... O que aconteceu comigo, né? Com essa morte da pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Eu tenho que achar uma solução. A vida tem que continuar. A vida tem que seguir em frente. E a gente vai procurar. Aí você mostra para Deus, para Jesus. Você confia em mim, mesmo sem precisar que eu esteja com você 24 horas. Mesmo sem precisar me ver, sem precisar tocar em mim. E é isso que Jesus quer. É isso que Deus quer. Porque quando o pai e uma mãe de verdadeira, né, de sangue normal, seu pai e sua mãe, confia em você, eles podem estar em outra cidade, em outro país, mas eles vão estar tranquilos assim. Meu filho, minha filha está longe, eu não vejo e tal, mas eu sei que eu criei, eu sei a educação que eu dei, eu sei os ensinamentos, as orientações, e eu sei que meu filho, meu neto, minha neta, né, está fazendo certo, está fazendo correto. Então não preciso estar lá, né, meu filho, para de ficar bem, para de bater na sua mulher, para, não. Porque ele confia em ti, ela confia em ti, sua mãe, você, né, sangue. Ou você confia no seu filho, sua filha, então você sabe o que eu estou falando. Não precisa estar 24 horas juntos, né, orientando, falando, aconselhando, porque sabe que seu filho, sua filha recebeu uma boa orientação, bons conselhos e está praticando, né? É o que Deus quer de nós. Ao ele ver que ele não precisando estar 24 horas, não precisando estar ali, que nem uma babá, você segue os ensinamentos, segue as orientações, segue os conselhos, a proteção continua. Esse foi o ensinamento. Então, Jesus queria testar os irmãos e testa você. Então, sempre que aparecer um problema, primeiro pense. É um teste. Está testando a minha fé. É, velho. É, meu irmão. Tá testando, Você acha que eu não tô de olho? Eu falo assim, eu tenho intimidade, você também tem intimidade, né? Tá testando, né? Mas vamos ver então. Se não for um teste, pelo menos eu achei que é um teste é mais fácil de eu encarar o problema. Quando eu acho que é um teste, mesmo que eu não sei. Né? Mas é com a psicologia. E aí, você vence o teste e mostra pro seu pai. Você me testou, né, velho? Mas eu tô ligado. Teu pai vai ficar bravo porque você tá ligado, que você não tá caído nos testes dele. Pelo contrário, vai ficar orgulhoso. E é onde começa a... Aqui é uma chave, aqui é um cadeado. A desbloquear as suas bênçãos. Começa a entregar aos poucos os presentes. As coisas boas. E você acha que foi um milagre. E você acha que é uma coisa assim, da noite pro dia. Não. Você ajudou o teu pai, ajudou Jesus, teu irmão, a te dar, a te entregar a bênção. Assim como aqui, ó. Jesus foi lá, né? Caminhou sobre as águas e acalmou a tempestade e falou para ele: não temas, sou eu. Ou seja, você quer ter medo de mim, que sou Jesus, que sou um irmão que veio te orientar,
te mostrar o caminho para você não sofrer tanto, né? Então, não precisamos ter medo de Deus e de Jesus. Pelo contrário, nós temos que aprender a confiar. E eles tinham que confiar mais ainda, porque eles estavam vendo em loco, né? Em foco. Não tinha ninguém contando para eles. Eles estavam vendo. Já nós não, né? Nós temos que confiar. Só que nós pegarmos o hábito lá no começo de orar, agradecer no final do dia, ou na hora que vai dormir mesmo, que acha que vai dormir, que vai desligar o celular lá, na hora que vai dormir mesmo, por quê? Porque fez um amorzinho, por tudo. Aí te lembrar, peraí, mas eu tô saudável, eu tô com a minha mulher aqui do lado, eu tô com meus filhos tá ali no quarto, meus netos, sei lá quem for. Eu começo a pensar as coisas boas, o meu carro tá na garagem, meu sítio, sei lá quem for. Você começa a ver, peraí, eu tenho mais coisas boas do que coisas ruins. Eu tenho mais amigos, amigas verdadeiras do que falsos. Aí você começa a confiar em Deus. Jesus, peraí, Deus me ama, Jesus me ama. Eu tenho que começar a agradecer mais. Porque nem todos têm isso. Nem todos têm uma mulher do lado, verdadeiro, né? Um marido, parceiro, que te compreende, uma família, um filho, uma filha, um neto, amigos verdadeiros. Nem todos. Só nisso aí o que você acha que é normal já é uma benção. Eu queria ter uma mulher, eu queria ter um filho, uma filha, queria ter amigos verdadeiros, coisa arada. Não tem. Você tem. Você tem uma bênção e não sabe. E isso serve para qualquer outra coisa. Porque é sempre olhar para o lado. Aquele lance dos antigos é verdade. Olhe para o lado e você vai ver. E você vai parar de reclamar. Porque o que você acha que é o seu sofrimento, talvez seu vizinho aqui do lado, na interna, só ali na casinha deles, mesmo com o filho, mesmo com a mulher do lado, mesmo com o marido do lado, tá um inferno astral. E você vai reclamar porque você mora sozinho, que você, no meu caso, não tem mulher, não tem filho, não tem amigos verdadeiros. Mas daí você olha, tá o inferno astral. É traições, é discussões, é briga, é polícia batendo na porta. E aí você pera e pensa, então, por enquanto é uma benção até. Então você começa a ver o lado bom, comece a ver o lado. Sempre que aparecer algo de ruim na sua vida, procure o lado bom. Porque ao procurar o lado bom, e tudo tem o lado bom, você atrai boas vibrações. Porque lembre-se, Deus nunca quer ter mal, Jesus nunca quer ter mal. Tanto é que Jesus foi lá salvar esses irmãos, né? Os apóstolos, os discípulos. Foi lá acalmar e mostrar para eles que confiem em mim. Simples assim. Ó, ficaram perturbados, mas imediatamente falou para junto deles no barco. Emainou o vento, né, mandou acalmar, entre si ficaram muito extasiados, pois não tinham compreendido a respeito dos pães, mas o coração deles estava endurecido. Eles não tinham entendido que quando a gente confia em Deus, vai para terminar. Agora para terminar. Quando a gente confia em Deus, confia em Jesus verdadeiramente, a tempestade vem. Vem. A separação vem. As faltas vem. Mas são tudo provas, testes. Lembre-se, para terminar mesmo, eu sempre comparo a Terra com uma escola ou uma faculdade. Adapte. E de fato é. Também é um hospital, também, mas vamos na parte da escola. Quando o professor, qualquer matéria, né? Vamos botar aqui português.
ele fica ali 6 meses, né, dando determinado ensinamento. Aí chegou o tempo que para ele saber, esse professor, essa professora, saber a quantas andas, qual o grau de entendimento, né, de aprendizado que esses alunos aprenderam, para ele poder passar adiante, ensinar coisas novas, fora aquele texto, aquele assunto, aquele provérbio, ele precisa fazer uma prova, né? O teste, né? Seja escrito ou seja oral, se é colégio. Aí a gente vai responder, né? Vai responder, vai escrever ali os testes, né? A prova, o Enem, essas coisas, para ele ter uma noção dele. O Eduardo precisa. O Eduardo não aprendeu direito o que é provérbio. Ele não sabe separar as sílabas. Ele não entendeu. Então eu preciso continuar nesse assunto aqui com ele, né? E aí dá a prova, dá o teste. São os revés, são as tristezas, são as separações, são a perda de emprego, as coisas ruins. Aí no momento que você aprende, compreende e passa, que é isso que eu estou ensinando para vocês, você não briga. Você não xinga o seu professor, sua professora. Por que esse teste? Você já ensinou essa matéria. Você vai lá, lê, estuda e passa. Você não brigou, você não discutiu com o seu professor. Você simplesmente compreendeu e aprendeu a lição e trouxe para o lado certo, para o lado bom. Aí o teu professor vai olhar de novo. O Eduardo, agora sim o Eduardo aprendeu a sílaba, aprendeu o provérbio. Atrasou um pouquinho perante os outros. Eduardo é meio lento, né? Mas agora vamos para outro assunto, outra prova. Vamos trabalhar texto agora com o Eduardo. Então passa um degrauzinho a mais. Então sempre, de tempos em tempos, vai ter prova. Testes de Deus, de Jesus, da nossa fé. E quanto mais nós vencemos, quanto mais nós mostramos que nós pode tentar derrubar, pode, mas pode botar pedra, pode botar espinho, mas a gente não vai largar a mão de Jesus. A gente não vai largar. Eu sou católico, eu vou morrer católico, eu sou evangélico, eu vou morrer. A gente não vai largar a mão de Jesus. Aí é que a gente se fortalece, aí é que a gente vai ler, aí é que a gente vai estudar, aí é que a gente vai ir na nossa igreja, aí a gente vai cantar no coral, que nem uma amiga minha, né? Que maravilhoso, minha amiga. Cantar é bom, ainda mais louvar para Deus. Você não imagina a bênção que é. Você imagina, com certeza, né, ué? Mas você está lá cantando, você está sendo um exemplo para os seus filhos, para suas filhas, para os seus netos. Isso é lindo, minha amiga. Continue assim. Toda vez que você vai no coral, você canta, você acha que está só ali cantando para aquele pessoal do coral e aquelas 5, 10, 50 pessoas que estão vendo, ouvindo. Não, não. Você está cantando além. Você está iluminando vidas. Você está iluminando vidas que estão ali te vendo e vidas que você não vê. Você está se iluminando. Amanhã você vai acordar muito mais feliz, muito mais forte. Você vai enfrentar a semana muito mais fortalecida, com muito mais saúde. Você nem sabe, porque a sua fé não ensinou, Léo, os detalhes. Mas eu estou aqui falando, né? Eu dou spoiler. Jesus foi lá, na tua igreja, católico, esse domingo, ou esse sábado. E no momento que vocês estão louvando, vocês estão no coral, no caso, a equipe espiritual de todos, que imagina, se são 10 pessoas no coral, são 10 mentores, 10 anjos da guarda, ali, um cuidando do outro.
Então, se recarregam, mas se recarregam para o bem. Porque dali vocês tiram forças para seguir a sua semana. E assim espalhar, com a simples presença, não muda nada na sua vida, mas com a sua simples presença, você, tudo que vocês receberam de Deus, Jesus, na Igreja Católica, lá no coral, mesmo sem falar de Jesus, tendo a vida normal, vocês estão levando o que vocês receberam. Luz, o amor de Deus, porque você vai dormir melhor. Ou você dormir melhor, porque o cara vai viver amanhã, né? Agora é madrugada. E segunda-feira, você vai se sentir mais belo, mais bela, mais jovem. Por fora, mas principalmente por dentro, com muito mais vitalidade. É verdade, é real. E se eu não falo, você nem sabe. Mas foi no simples ato de ir lá cantar no coral. Que para nós é louvar, é simples, simples assim. Então, todo o tempo dedicado para Deus, para Jesus, canção, orar, ir lá, entrar, rezar, meditar, falar com o padre, aquelas coisas, né? Cada igreja tem o seu, cada centro tem o seu. Não é tempo perdido. É recarregar. É seguir as diretrizes de Jesus. E eu dou um sorriso porque é isso que nós devemos fazer. Estar sempre conectados com a nossa orientação, com a nossa fé e com Jesus. E você está. E vocês que estão aqui conosco estão também. Não se preocupe. Talvez eu também não vou na igreja, eu também não vou no centro espírita. Não tenho tempo. Mas eu sei que estou conectado com Deus, com Jesus. Não porque sou o escolhido, a escolhida, não. Simplesmente porque eu leio, estudo e tento praticar. Se você vê vídeo, se você lê, se você tenta praticar, você também é uma escolhida, um escolhido de Jesus. Aliás, somos milhões. Né? E eu sempre digo porque eu sei que é verdade. 90% dos trintões da década de 70 até 2022 e também depois, mas 90% são os escolhidos, as escolhidas. Nós estamos para mudar o sistema, tirar o véu, acabar com o que nós vemos por aí. Cada um no seu jeitinho, cada um na sua fé, cada um sem briga, sem guerra, sem revolução barulhenta. É assim. É cuidando do seu marido, cuidando da sua esposa, cuidando do seu filho, cuidando dos seus amigos. É indo na igreja cantar no coral, né, dos católicos. Simples assim, sem estardalhaço. Você está mudando o mundo. Há mais de 20 anos. Mas você não sabe. Porque seu pai não disse, sua mãe não disse. A sua fé, por ser um viés bem diferente, não disse. Mas eu digo, porque eu sei. Então, tenho um prazer enorme de conhecer esses irmãos, essas irmãs. E é uma dádiva estar ao lado de alguns irmãos e irmãs que somos de viés diferentes, ensinamentos diferentes, orientações diferentes, mas no fundo somos iguais. Pois somos todos filhos e filhas de Deus e somos, a maioria de nós que estamos aqui, nessa geração, né, sementes estelares. E nós estamos cumprindo o nosso papel, ainda que seja só com o familiar, ainda que seja só com a esposa, ainda que seja só com o marido, ainda que seja só naquele núcleo ali, eu, minhas filhas, meu filho, meu neto e meus genros. Ainda que seja só naquele núcleo ali. Mas se eu sou honesto, se eu sou honesta, se eu sou fiel a Deus, a Jesus, se eu faço bem e pá,
eu vou deixar um bom legado. Meu neto, meus filhos, para minhas filhas. Porque assim como eu falo bem do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, alguém vai falar bem de você. Certo? Porque quando a gente faz o bem, alguém vê, algum neto, alguma neta, algum filho, alguma filha vai ver e vai registrar no subconsciente. E mesmo numa conversa aleatória, quando nós formos embora, vai lembrar. Ah, minha avó fazia assim. Minha avó tratava os mais humildes assim. Minha avó estava correta. Tu vê, minha avó há 30 anos atrás estava correta. Tratava os humildes, né, que não era da nossa classe social, melhor, ou bem, né? Igual nós, igual quem é da nossa classe. Então, o exemplo bom é um legado, é o melhor legado. As pessoas acham que o bom legado para deixar para a família é deixar bens materiais. É deixar sítio, é deixar fazenda, é deixar 3, 4 carros na garagem, é deixar R$ 1 bilhão na conta, é deixar, né? Se puder, tudo bem. Beleza, perfeito. Mas o melhor legado é o que o meu avô fez. A melhor herança que recebeu fui eu, não foi meu primo, não foi minha prima. Eles receberam a casa, receberam o terreno, receberam os bens materiais. Né? Eu não recebi nada dessa parte por morar longe. Mas a melhor herança, eu vou deixar para mim. Conhecimento, fé, espiritualidade, caridade, amor e levar para frente a orientação, o conhecimento enquanto nós estivermos vivos. Isso é um legado. E esse legado é acessível para nós deixarmos para qualquer pessoa. Porque o senhor precisa pagar para não reconhecer. Pode até não contar para ninguém e tal. Mas se você ajudou verdadeiramente um estranho, esse estranho vai lembrar de você. Então alguém vai lembrar de você. E toda vez que alguém lembrar com carinho da pessoa boa que você era, da confiança em Deus que você tinha, né? Não importa na erraticidade onde você estiver, não importa se você já vai estar reencarnado ou se você vai estar em outro planeta, porque a gente tem que evoluir, então tem que passar, né? Não importa. Ou você vai estar no planeta, você vai estar no seu planeta de volta, porque tem isso também. Né? Nós somos sementes estelares, né, gente? Então a gente vem, passa o tempo, aí enquanto tem que voltar para casa, né? tem que ver a família, né? Tem que, mesmo que você volte para outro planeta, né? Mas quando alguém lembrar, pô, o Eduardo era esquisito, mas lembra que ele ajudou a minha avó? Lembra que ele apoiou a minha avó quando ninguém quis apoiar? Essas coisas, né? Nesse momento, daqui 200 anos, quando alguém lembrar, não importa onde eu estiver, eu vou sentir uma paz, eu vou sentir uma boa sensação. Que eu já ouvi isso do meu avô. Eu vou sentir uma boa sensação. Eu já ouvi isso aí. Não se preocupe. Não sou. Eu ouvi isso aí. Obrigado. Isso aqui. Eu vou. É uma coruja, né? Daí acha que a gente. Né? Todo voo e toda voa é assim, né? A gente pode ser a pessoa mais feia do mundo, mas você é o mais bonito. Dos meus netos, você é o mais bonito. Tá mentindo, né? Mas tudo bem. Tudo bem, né, velho? Tá tudo bem. Eu entendo que o vô, a avó, a mãe e o papai sempre mente pra gente, né? E pra eles nós somos os mais bonitos. Mas, tirando as brincadeiras, qual legado você quer deixar pro seu filho, pra sua neta? Esse. Confiar em Deus, confiar em Jesus. Só que para eles fazerem isso, não adianta eu falar. Você tem que confiar em Deus, você tem que confiar em Jesus. Você tem que ler esse livro junto comigo. Você tem que sentar aqui. Não, eu não forçava meus enteados. Porque não é assim. É com exemplo. Jesus não força. Jesus não forçou. E Jesus nunca vai te forçar.
E aí eu vou forçar meu filho, forçar minha mulher? Não. O que Jesus fazia? Exemplo. Conselho, orientação, mais exemplo. Porque o meu avô dizia, lá vem ele, meu avô dizia, o exemplo vale mais do que 1000 palavras. E eu ficava assim, né? Quando eu estava no Jornal Nacional, esse velho tá louco. Mas é verdade, né? O exemplo vale 1000 palavras. Porque 1000 palavras, posso escrever, papel aceita tudo, né? Mas o exemplo, ele não tem como contestar, né? Eu, sim, falo isso da fulana, falo isso da Beltrana, mas ela é uma pessoa boa. Aí, então é mentira o que falo da fulana. Então o exemplo acabou com as palavras, acabou com as fofocas, acabou com as intrigas, acabou. O exemplo, o meu avô estava certo, eu desdenhava dele, quando está vivo, se te desdenha dos nossos velhos. Né? Você é louco, que coisa. É. A palavra, eu vou aprender 1 milhão de palavras, eu vou dobrar. Mas não, o exemplo é real. Então vamos fazer nossa. O papai nosso, né? O papai nosso de cada dia. Para encerrar, né? Que já ficou louco, mas. E agradecendo mais uma vez, né? A Deus, a Jesus, que nos proporcionou esse estudo um pouquinho mais tarde hoje. Mas nada, é por acaso, né? Nós devemos respeitar, né? Os irmãos têm direito à festa, a dançar, a sua música alta, isso é normal. Mas Deus é tão bom que eu achava que ia gravar lá para 5, 6 horas da manhã. E a gente, não, meu irmão, tu tem que descansar, tem que dormir. E mandou o pessoal embora. Mandou o pessoal embora. Eu fico espantado, eu tendo toda confiança em Deus e Jesus e sabendo que Deus age assim, Jesus age assim, os mentores assim. Eles, né, pede para alguém abaixar o volume, pede para alguém, né, esperar um pouco, traz a luz de volta, arruma alguma coisa, né, quando falta luz, para você poder trabalhar, para você poder falar de Deus, ou para você ir lá na casa do fulano que precisa de ajuda, que precisa do seu conselho, que precisa do seu abraço. Né? Deus age assim, não é só comigo. Eu não sou querido, eu não sou, eu não sou o protegido, não sou o único. Você também é. É que você não sabe. Comece a orar, comece a rezar, agradecer todos os dias pela bênção que é estar vivo, estar encarnado, estar na oportunidade de todo dia escrever uma nova história, uma nova página que no seu livro da vida está em branco, né? No seu caderninho da vida. Quando nós nascemos, nós temos um caderninho branco, né? Temos um caderninho branco. E aí, hoje, sábado, das 5 horas da manhã, quando eu acordei, até as meia-noite, eu escrevi uma história, né? Daquele dia. Aí amanhã, domingo, na outra página, vou escrever. E assim vai até meus 95, 100 anos de idade. Então, quando a gente comete muita besteira, por exemplo, hoje, sábado, eu cometi algumas besteiras, cometi, não se desespere. Porque amanhã, domingo, eu tenho outra página, eu tenho outra história para conversar. Né? Outro parágrafo da história, do livro, do filme, da novela da minha vida. E ali, esse erro que eu cometi hoje, sábado, amanhã, domingo, eu não cometo. E aí eu já melhoro a minha história. E quem sabe, o que era lá no começo, quando eu nasci, para ser um livro de terror, vire lá no final, quando já 95, 100 anos de idade, um livro de um romance, uma história tão linda, uma novela épica já. Mas isso você escreve todo dia na sua página da vida. Né? Então, bora escrever uma nova história? O que a gente faz de errado no dia anterior, não vamos cometer no outro dia, no próximo. E assim sucessivamente. Aí lá na frente, você vai ver que sua vida melhora muito e muito.
Porque as pessoas pedem as coisas para Deus, para Jesus, mas ficam esperando. Não. Nós temos que correr atrás. Nós temos que trabalhar. Nós temos que demonstrar que nós queremos. E só com esforço. E a fé não é diferente. Eu tenho que mostrar para Deus que eu confio nele. Eu tenho que mostrar para Jesus que eu confio nele. E é através das boas ações. Através do amor. Através da caridade. Através da resiliência. Através da disciplina. Que os irmãos só aprenderam depois. Não seja você esperar vir a tormenta, se desesperar, chorar, para que Jesus apareça e te dê um sermão. Não. Veio a tormenta, comece a orar, comece a rezar e remar a manga e vamos achar a solução. E você acha. Com Deus, com Jesus, a solução vem, gente. A solução vem. Eu sei na pele. Quem me conhece, quem me conhece, mas quem me conhece, né, a família, os amigos verdadeiros, né, sabe. O Eduardo sempre teve solução. Nos piores momentos mesmo, que você nem imagina. Mas, por quê? Porque a gente sabe disso aí. Quando a gente confia em Deus, confia em Jesus, a gente sabe. Ele vai dar a solução. Ele vai inspirar. Ele vai te levar para o caminho. Ele vai te apresentar alguém que vai te estender a mão. Que vai te convidar para um outro lugar. Que é a solução às vezes, né? Então, bora, vamos fazer a prece? Obrigado por estarem aqui. Porventura quem estiver ao vivo, que eu não consigo enxergar, né? Eu teria que estar outro celular aqui para ver se tem alguém ou não. Então eu não enxergo, eu não sei quem tá, se tem alguém, se não tem, se eu tô falando sozinho. Não, mas eu sei que não tô falando sozinho. Mesmo que esteja falando sozinho, mas alguém tá comigo. Então sozinho eu tô. Então muito obrigado por estarem aqui. Desculpa gravarem mais tarde, né? Mas é que assim, né? A gente tem que gravar. Se a gente não gravar no horário, a gente grava mais tarde. Se não gravar mais tarde, a gente grava no outro dia. Mas que a gente tem que gravar, a gente tem que gravar. E é um prazer, não é cansativo. É um dos maiores prazeres que eu tenho é estar aqui com vocês. Porque eu sei que quem vai estar aqui, quem vai se aproximar, quem vai seguir, um abraço fraterno aos novos e às novas seguidoras, né? É porque querem a presença e estar na presença, não do Eduardo, mas de Jesus, da sua espiritualidade é que eu tenho dicção, a sua espiritualidade, dos seus amigos, seus mentores, seu guia. Porque só quem confia em Deus, confia em Jesus, já tem uma fé alicerçada, consegue compreender o que nós estamos fazendo. Ou o que nós queremos fazer. Não é uma simples leitura. Não. Nós queremos aprender a lidar melhor com as turbulências, as tempestades que irão se aproximar em nossas vidas. Porque quando nós estamos alicerçados, ou com a Bíblia, Biblinha, capa preta, ou a Bíblia capa rosa, nossas irmãs, a minha capa verde, o jugo com Jesus é bem mais leve. É a diferença que os irmãos e as irmãs que não conhecem Deus, ou só ouvem falar, né, mas conhecer mesmo não conhece, não entendem. Acham que você é um ser de outro mundo. E não. Você é um ser comum como outro qualquer, com os mesmos defeitos, mesmas qualidades, mesmas oportunidades, só que você estuda, você lê e você tenta praticar, que é a pequena diferença. E é onde Deus, Jesus, observa. Aquela irmã está com um problema, mas aquela irmã confia em nós. Aquela irmã não está com nós só nas horas boas, mas principalmente nas horas tristes, nas horas de tormento, onde a dor pega, ela reza, ela vai em busca, ela vem, ela vai atrás, ela não larga a minha mão, que é a mão de Jesus, a mão de Deus. E esse é o nosso propósito. E vocês fazem parte. Pois vocês nos apoiam, né? Com curtir, com compartilhar, com mandar as mensagens.
com ouvir, com ver. Então, como eu falei no vídeo anterior, vocês não têm noção, mas nós somos os primeiros cristãos da nova era. Aquilo que aconteceu lá atrás, há 2030 anos atrás, com os primeiros cristãos com Jesus, não que eu seja Jesus, não é isso. Então, eu não quero que vocês entendam assim, não é? Não sou Jesus, não sou nada. Estou dizendo o que nós estamos fazendo hoje, ou 2025, né? Nossa geração aí, em vários vídeos, em várias plataformas, várias religiões, o que nós estamos fazendo hoje é o que vai ser comum daqui 10 anos, daqui 20, daqui 100 anos. Imagine daqui a 1000 anos, igual os primeiros cristãos, né? O que nós fazemos hoje que parece meio estranho, parece uma coisa meio estranha, uma coisa esquisita, assim, um lugar simples, né? Um homem simples, sem um cargo, sem ter dinheiro, sem um cargo, né? Religioso, sem um terno, sem, né? Bispo, pastor, palestrante, pai, sem um título. Vai ser comum daqui 100 anos, 200 anos. E nós, né? Vocês somos os primeiros, as primeiras. Com esse entendimento, com esse viés, que Jesus é e sempre foi e sempre será acessível a todos os lugares, a todas as casas, desde os mais ricos, classe média, classe B, classe C, classe E. Jesus é para todos. Para os que podem ir na casa espírita, para os que podem ir na igreja, para os que podem ir no templo católico e para os que, igual eu, não pode. Fica em casa. O Jesus da igreja, o Jesus da casa espírita, da casa física, o Jesus do templo católico e o Jesus da minha casa é o mesmo. E vocês não têm noção. Vocês que participam conosco, vocês acham que é por acaso. Vocês acham que é porque é a escolha de vocês. 50% é a escolha de vocês, assim, leva, porque, ok, corta isso. Mas faz parte da missãozinha de vocês. E simplesmente olhar, simplesmente apoiar, né? Me dá força para mim continuar lendo, para mim continuar estudando. E vocês estão participando assim, como aqueles irmãos, aquelas irmãs que caminhavam, seguiam, orientavam Jesus. Que lindo, né? E não é fantasia. Não é. Cada vez mais, com o passar dos meses e até dos anos, né? Eu sei que é real. Hoje é utópico. Hoje é. O que esse cara tá falando? Esse cara é doido. E eu sei. Não vamos ficar com o nome registrado. Apesar que vai ficar gravado. Ninguém vai saber quem era o Eduardo, quem eram as irmãs que seguem a gente, né? Mas Jesus sabe quem é você, minha irmã. Quem é você, meu irmão. Você que está me olhando. É você mesmo. Não olha para o lado. Não. É você mesmo. Você que está me ouvindo. Pare agora de que você está fazendo e presta atenção. Ninguém vai saber seu nome, ninguém vai saber. Mas você, assim como aqueles primeiros cristãos lá, a moça de Samaria, Maria, Marta, Lázaro, os coadjuvantes, os que caminhavam com Jesus, a multidão. O que a gente faz hoje, gente, vocês, somos
com esse nosso olhar novo, com essa perspectiva nova, com esse jeito diferente de falar sobre Jesus, sobre parábola, trazendo a realidade, trazendo o que realmente aconteceu, não é obra fechada, mas o que realmente aconteceu, né? Revivendo o Evangelho, trazendo o Evangelho de volta para somos os primeiros cristãos da nova era. Para a sociedade, que nem eles aqui, ficar registrado. Eu não vou ficar registrado. Você não vai ficar registrado. Mas você já está. Você não, Eduardo. Você, meu amigo, minha amiga. Quando você desencarnar, anota aí. Quando você desencarnar, daqui 50, 100 anos, quando você desencarnar, e Jesus te abraçar, como abraçou os primeiros cristãos, vai te contar isso aí. Aí você vai lembrar desse maluco, que hoje você acha que é fantasia, lunático, mas não, eu tenho, mas assim, eu tenho autoridade, eu tenho autorização, eu sei quem está falando aqui comigo, eu sei. Tá? Você vai ouvir da boca de Jesus, da boca do seu mentor, com o sorriso no lábio deles, né? Você, bem-vindo, bem-vinda, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Vocês não sabem, mas agora eu posso contar para vocês. Vocês participaram lá na Terra do começo, da plantação da semente, que faz parte da mudança para a nova geração, para a nova era, da fase de provas e expiações em que a Terra está virando, e no caso, quando você morrer, já virou, de regeneração. Aí você vai sentir um orgulho e até um remorso se você não acreditar em mim agora, porque você vai lembrar desse maluco. Eu sei que não sou maluco, mas desse maluco. Ah, aquele louco lá estava certo. Então tenha orgulho. Tenha orgulho. Não é em vão. Não é em vão. Porque quando a gente conhece as frases, conhece o coração de Jesus, o que ele quis dizer, como é que era o contexto, como é que era o povo, a gente entrega o coração e a nossa alma e compreendemos que não é uma coisa impossível de seguir Jesus, é a coisa mais fácil do mundo. E é o que você está percebendo, né? Você já percebeu. Não precisa eu falar. Nós, não precisamos nós falarmos. Você já sabe, nós estamos só tendo que tocar nesses assuntos aí, meio, para quem não confia, meio chato, por quê? Porque por causa da criação, né? A criação foi de que não existe espírito, que não existe alma, que morreu, que a vida é só uma, e pá, e vai pro inferno, e isso e aquilo. Não. A gente respeita, tudo bem, não vai ter discussão, não vou responder nada, mas abre o coraçãozinho um pouco para isso. Pensa assim, e se for verdade? E se o que o Eduardo está falando é verdade? Será que eu não vou me arrepender de eu não falar de Jesus, de eu não ensinar para o meu filho, para minha filha, para meus parentes, lá quem for, né? Alguma coisa, se eu não deixar um bom exemplo, se eu não deixar um bom legado, será que eu não vou me arrepender? Será que quando eu morrer, Jesus não vai chegar e vai dizer, poxa, eu te dei a oportunidade de ser igual aos primeiros cristãos e você falhou na sua missão? Quando você parou de falar de Jesus, quando você parou de ser honesto, honesta, quando você parou de deixar bons exemplos para sua família, para as pessoas que você. Então, na dúvida, essa é minha orientação, nossa, sempre é um xingão, essa nossa orientação, na dúvida, aceita a nossa orientação, cara, não é para o mal, pelo contrário, é para você saber que você não é uma pessoa simples, você não é
um qualquer, uma qualquer. Você é uma filha, você é um filho de Deus, de Jesus. E não estamos aqui que eu digo na Terra, por um acaso. Nós temos essa linda, é uma linda missão, gente. Infelizmente, muitos estão falhando porque não sabem. E aí vão para outro reverso, outra vida, outro lado. Mas você sabe. Deus está te dando essa oportunidade. Então, se tocar o seu coração, aceita. Não, não precisa mudar, não precisa sair por aí gritando, não precisa sair por aí com a Bíblia na mão, não. Segue a sua vida normal. Segue como você fazia até ontem. Mas comece a agir corretamente a partir de amanhã, ou a partir de hoje, não sei a hora que vai ver o vídeo. Comece a pensar em deixar um bom legado, deixar um bom exemplo. Que daí você estará cumprindo a sua missão, assim como Marta, assim como Maria, assim como Lázaro, os coadjuvantes. E hoje essa é a nossa missão, nós somos coadjuvantes. Nós estamos revivendo, trazendo o Evangelho. É uma orientação de Deus, de Jesus. Aproveitem, gente. Aproveitem. Assim como quando os profetas falavam, muitos achavam que era loucura, e nós hoje, né, 2.000, 3.000 anos, sabendo que não era loucura. Né? Assim como Jesus falava, nós achávamos que era loucura, e hoje sabemos que não era loucura. Como Moisés falava, nós achávamos que era loucura, e hoje sabemos que não era loucura. Então, já pensou o que nós estamos falando agora? E já pensou se não é loucura? E eu sei que não é mais. Né? A gente respeita opinião, orientação e livre-arbítrio das pessoas. Mas não é loucura, gente. Entrega o coração para Deus, para Jesus. Deixa um bom legado para os seus parentes. Ou pelo menos para o seu filho. Deixa um bom exemplo. Você já estará contribuindo muito para o mundo. Então, bora lá? Pai, agradecemos mais uma vez por essa leitura, por esse saudável estudo do Novo Testamento. Essa mensagem edificante, essa orientação no final, essa inspiradora, que nossos irmãos, eu, todos nós que entrarmos em contato, seja com os cortes, sejam ao vivo, seja na regravação, possamos, ao entrarmos em contato com essas mensagens, que toque os nossos corações, para nós relembrarmos que somos sim filhos e filhas, que temos sim o seu amor, que temos sim a sua missão dada por nós, que é prepararmos essa terra, prepararmos essa transição que está acontecendo. E que esses irmãos e irmãs e nós, vamos sim, enquanto o Senhor permitir, enquanto o Senhor nos der saúde, nos der vida, deixar nós aqui trabalhando em seu nome, todos nós, esses milhares, milhões de seguidores, todos nós, tivermos a oportunidade de espalharmos o amor, a caridade, a fé, através dos exemplos, através da orientação e do conselho amigo. Para qualquer irmão e irmã que o Senhor, que Jesus, que os mentores, que os anjos de guarda venham encaminhar até a nossa presença. Agradecemos do fundo do nosso coração por nos inspirar, por nos ajudar e por aqueles amigos, amigas que acalmaram os ânimos aqui no bairro para nós podermos realizarmos esse estudo ainda na noite de sábado. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus possa nos iluminar sempre. Pedimos a Deus, a Jesus, que ampare, continue dando harmonia, saúde a todos os nossos seguidores, seguidoras, aos novos seguidores que estão chegando e os que ainda virão. Com o Pai Nosso, damos por encerrado esse estudo
maravilhoso. Só temos a agradecer essa orientação, esse conselho final, que possamos recebê-lo e que possa adentrar em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, assim será. E uma ótima madrugada, um ótimo dia, um ótimo domingo. E amanhã, domingo, irei fazer um videozinho durante o dia, né? Sei lá, 11 horas, meio-dia, sobre o Dia dos Pais. E lá pelas 19 horas nós faremos o nosso estudo no Novo Testamento. E o spoiler, né? Será sobre as curas em Genezaré. É o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 34 e 36, para aqueles irmãos e irmãs que querem ler antes. Fiquem à vontade, porque o propósito aqui nosso não somos dono da verdade, não é uma obra fechada, é para reflexão, é para lermos, estudarmos, ouvirmos e pensarmos, confabularmos, porque ao confabular, ao trocarmos ideia, um aprende com o outro. Não podemos ser fechados, porque a obra de Jesus não é fechada. Hoje a gente entende assim, daqui a um ano entenderemos melhor, daqui a 100 anos, melhor ainda. Daqui a 20 anos vai chegar um irmão, uma irmã e vai falar melhor ainda. E vai explicar melhor ainda. Porque a obra de Jesus não é fechada. Então a minha obra, a nossa obra não é fechada. Ela é um meio de nós termos um olhar diferente para usarmos nosso discernimento e estudarmos, confabularmos, aprendermos, temos uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo viés, sempre pautados no ensinamento de Jesus. E muito obrigado, sempre, por nos acompanhar, por estarem conosco, por nos incentivar. Deus abençoe, Deus ilumine a vocês e a mim. Muito obrigado, até logo mais. Não tem produção, né? Tem que fechar.